Oi, meu nome é Igor, estou participando da semana pré-FUVEST, organizada pelo IME Júnior, e vou resolver uma questão de química da FUVEST 2019. Nessa questão, ele fala que o tricloreto de nitrogênio, o NCl3, ou tricloramina, é um composto de aparência oleosa muito perigoso, quando puro, pois se decompõe exclusivamente formando N2 e Cl2. Ele era utilizado até sua proibição na década de 40 para o branqueamento de farinhas comerciais no chamado processo AGN, atualmente conhecido como um dos subprodutos tóxicos indesejáveis formados no processo de desinfecção de piscinas. Ele se forma, por exemplo, pela reação do cloro usado nas piscinas com ureia proveniente da urina de nadadores que a utilizam. Aí, o item A pede-se. Represente molécula de NCl3 utilizando a fórmula de Lewis. E aí, ele dá aqui no note a dot que o nitrogênio está no grupo 5, então tem 5 elétrons de valência, está no grupo 15, né, perdão. E o cloro no grupo 17, então tem 7 elétrons na camada de valência. E aí, desse jeito, a gente pode fazer a estrutura de Lewis dele, né, a fórmula de Lewis, que a gente tem que mostrar os elétrons, colocando os 5 elétrons do cloro, e aí a gente vai perceber que, para estar de acordo com a regra do octeto, o nitrogênio precisa fazer 3 ligações, enquanto que o cloro precisa fazer cada um dos cloros. Então, vai ter um cloro aqui com 7 elétrons, e aí eles vão compartilhar um elétron, vai ter outro cloro com 7, vão compartilhar um aqui, e aí vai ter o outro aqui, também compartilhando aqui. Não é necessário mostrar aqui que a geometria dela é piramidal, mas também é importante às vezes deixar claro que tem o par de elétrons do nitrogênio sobrando. E aí, essa seria o item A da questão. Para o item B, ele pede: escreva a equação balanceada para a decomposição do NCl3 em N2 e Cl2. E aí, o número de oxidação do nitrogênio no reagente e no produto. Então, no B, ele quer saber a decomposição do NCl3 e ele já falou para a gente que vai decompor N2 mais Cl2. E aí, a gente consegue ver aqui que temos dois nitrogênios nos produtos, então talvez seja interessante colocar dois no NCl3, dessa forma a gente vai ter só um no N2, e como a gente tem, cada molécula tem 3 cloros, a gente tem duas moléculas de NCl3, então a gente tem 6 átomos de cloro nos reagentes, então a gente vai precisar também de 6 no produto. Cada molécula tem 2, então a gente precisa de 3 moléculas do gás cloro. E aí ele pediu o número de oxidação de cada um deles, na verdade só do nitrogênio, né? E aí, o que é bom lembrar é que para as moléculas que só tem um átomo, né, e não é um íon, o número de oxidação é zero, né? Então, tanto do nitrogênio como do cloro, o número de oxidação é zero. E aí, o número de oxidação do cloro vai ser menos um, porque ele é da família 7. E aí, o do nitrogênio, como aqui seria menos 3 mais alguma coisa para dar zero. Esse mais alguma coisa tem que ser o mais 3. Então, o número de oxidação do nitrogênio nos reagentes e número de oxidação no produto. Isso é o item B. E agora, para o item C, ele pede: calcule a entalpia de reação da decomposição do NCl3, considerando os valores de energia de ligação fornecidos, que ele deu aqui na tabela. E aí pergunta: a reação é endotérmica ou exotérmica? Demonstre seus cálculos e justifique sua resposta. Então, pegando de novo a equação, né? NCl3, 2, formando N2 mais 3 Cl2. E aí, o que é importante lembrar é que o ΔH da reação vai ser a somatória das ligações que foram quebradas, e aí as ligações que são quebradas a gente precisa fornecer energia, por isso que seria positivo, então seria a soma das ligações quebradas ou rompidas, né? Quebradas menos a soma das ligações formadas. E aí, no caso, ligações formadas acaba liberando energia, porque você está deixando
o átomo mais estável. Ligações formadas. Formadas. Então, o ΔH que a gente vai ter vai ser ligações quebradas. A gente tem duas moléculas de NCl3. E para cada molécula de NCl3, né, a gente já tinha visto lá atrás, cada uma delas tem três ligações do nitrogênio com o cloro, que é essa daqui. Então, para cada molécula são três, só que a gente tem duas moléculas. Então a gente tem 6 vezes o 200 que ele nos forneceu. Menos ligações formadas. A gente vai formar um N2, que no caso é o nitrogênio com uma tripla com nitrogênio, e ele deu o valor aqui, que é 940, mais o Cl também, que é uma ligação simples com o próprio Cl, e aí a gente tem 3 desses. E aí ele falou que Cl com Cl é 240. Então, 3 vezes 240. Fazendo esse cálculo, tem 6 vezes 200. 1.200 menos 940 menos aí 3 vezes 240, 720. Juntando esses dois, a gente vai ter seus 1.200 menos 1.660. E aí, um número positivo com negativo. E o negativo é maior, vai ficar negativo, menos 440, e a unidade vai ser a mesma que ele deu da tabela. Kilojoules. Essa seria o ΔH da reação. Ele não pediu por mol de NCl3, então a gente poderia deixar como esse daqui mesmo. E outra coisa que ele pediu era se a reação era endotérmica ou exotérmica. Como ela deu negativa, é uma reação exotérmica, então libera energia. Exotérmica. E é isso.